trabalhos, existem as necessidades, existe o tempo de chorar, existe o tempo de lavrar o solo, existe o tempo de ir atrás da semente, existe o tempo de semear, existe o tempo de regar novamente o solo com as lágrimas, existe o tempo de aguardar pela semeadura, existe o tempo de ver que parte da semente que caiu entre rochas e aquilo que parecia que ia nascer, secou. Que pena. Caiu em cima de rocha. Existe o tempo de verificar que aquilo que parecia que ia vingar, dar uma linda árvore frutífera, caiu no meio de espinhos e abrolhos. Foi sufocado. Que pena, que dor. Como se esperava que aquilo desse fruto. Existe o tempo de verificar que você semeou muito e caiu na beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram. Aquilo nem chegou a ter promessa nenhuma. Mas existe a boa semente que cai num solo bem preparado. E essa vai fazer essa árvore nascer, frutificar, dar bom fruto. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite na dispensação dessa parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Nós estamos aqui semeando. Não sabemos que essa semente que vai ser lançada, vai ser tirada daqui de dentro, lançada, o solo já foi preparado, já foi regado, não hoje, mas há muitos dias atrás, talvez meses, com choro, com lágrimas, com súplicas, com jejum, com orações, com profecias, para que hoje essa semente caia no solo preparado. Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio nisso, porque eu tenho visto isso. Eu venho pregar daquilo que eu tenho visto, ouvido e vivido. Não venho te pregar teorias. Não venho falar para você só teoria de uma palavra fria, de uma letra morta. Eu venho te falar daquilo que nós temos experienciado e vivido. De que a palavra de Deus tem sido usada para transformação de vidas, mudança de mentes, comportamentos, corações. Ela vem trazer esperança, ela vem trazer certezas no meio das incertezas. Essa poderosa palavra de Deus, essa semente que é lançada, ela é apta e ela é capaz de produzir isto. Em nome de Jesus. Nós estamos vindo lá da tribo Princípio Fronteira do estado do Rio, 400 quilômetros daqui. Eu venho com minha amada esposa, a pastora Maísa, meu temporão, o Azaf. As nossas outras duas princesas ficaram para trás. Uma está em Belo Horizonte, a outra está em Itaperuna. Itaperuna, para quem não conhece, quem não nos conhece, fica na divisa, de um lado, leste, com o Espírito Santo. Ali do nosso lado temos Marataízes, Praia das Neves, Guarapari, tão pertinho. E do lado oeste nós temos Minas Gerais. E quem nasceu aqui, ali no meio, você percebe pelo sotaque que a gente não é carioca, porque vivemos na divisa lá, e também não somos mineiros, porque moramos do lado de cá. Então somos esse meio termo aí. E graças a Deus que Ele nos trouxe aqui para esse tempo de discipulado, de semear a palavra de Deus, e principalmente para o despertamento da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Muitas pessoas têm medo do fim do mundo. Se você tem medo do fim do mundo para agora, infelizmente não será agora. O fim do mundo não. Há coisa pior que o fim do mundo, prevista na palavra de Deus, e que toda criatura vive essa expectativa de que algo muito ruim acontecerá. Há toda uma conspiração nesse planeta, numa nova ordem mundial. Você vai perceber isso através das profecias de Hollywood. Nós sabemos que esse tempo está chegando. Há toda uma expectativa do reino das trevas, de cabeças que estão em postos chaves nesse planeta, que sabem que é chegado o tempo do juízo. É chegado o tempo do juízo. E antes que o juízo de Deus venha em sua plenitude, como ele veio sobre o Egito, que era a maior potência do mundo, com aquelas 10 pragas,
há um tempo para que o reino das trevas se mostre. Há uma cena, quando você assina Netflix, eu não assino porque eu não tenho tempo para ficar vendo, então eu prefiro não ter. Mas há uma cena que você vai ver Perdidos no Espaço, já nessa nova roupagem, nessa nova geração, em que o Dr. Smith, agora é a Dr. Smith, e ela vai visitar a irmã, e ela embriaga a irmã, e quando a irmã cai, não sabia, ela vem com a lâmina, corta o pulso dela, e daqui ela retira o microchip, que ela vai usar, que é a sua nova identificação. E ela quer entrar numa nova nave que vai colonizar uma nova... vai levar a espécie humana para novas galáxias, para novos lugares. Na verdade, Hollywood e esses outros woods estão profetizando o medo que eles têm, porque é sabido que o juízo de Deus está para vir. E eles querem fugir disso aqui. Acham que com suas mãos, com a sua inteligência, com suas forças, fugirão e escaparão, mas não conseguirão. Miqueias, o profeta, ele profetizou e disse: ainda que quiserdes os vossos, colocar os vossos ninhos nas estrelas, eu vos derrubarei de lá. Meu Jesus. É chegado esse tempo. Não adianta fugir da ira vindoura. Ela achará o homem, ela achará todos os seres desse universo, aonde estiverem. O mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, o abismo vai entregar os presos de lá, todos terão que comparecer perante o juiz do universo. E lá no fundo, até o mais cético ateu sabe disso. Ele só decidiu temporariamente ser agnóstico. Ele decidiu, porque ele não quer tomar posições agora. Ele ainda é amarrado a tantas coisas dessa vida que ele não quer se libertar. Mas ele sabe que acontecerá. Nós vivemos essa expectativa. E nós não estamos brincando disso. Nem brincando de ser igreja, nem de ter igreja. Deus nos livre disso. Deus nos livre de brincar com essas coisas. Principalmente quem conhece as profundidades das Escrituras. Eu fui chamado, como muitas vezes eu era chamado para ir no CTI. Nossa cidade tem hospitais de excelência. E a UTI de lá é excelente. E por muitas vezes eu vou lá por as mais variados motivos. Mas numa dessas feitas, a concunhada da minha irmã estava em coma, e minha irmã sabia que por vezes eu ia ao UTI orar com algumas pessoas, quando a família me pedia, implorava. E numa dessas feitas eu estive lá, e fui no leito dela, dessa moça, e ela estava cercada de pessoas desse mundo, pessoas boas, mas pessoas que estavam aliançadas com a promiscuidade. Promiscuidade, você sabe que vem da imoralidade, de uma moral sem regras, de viver uma vida de que eu mando no meu corpo, eu faço dele o que eu quero, eu uso da forma que eu quero. Isso não é novo no planeta. E ali eu me aproximei daquele leito e olhei para ela e falei: Senhor, o que o Senhor quer aqui? Ela estava em coma já 4 dias e esperava-se pela morte dela. Então eu comecei a pedir às pessoas que estavam ali para atrapalhar, para sair, e comecei a orar em volta daquela cama. E em nenhum momento Deus me disse que ia curá-la, restaurá-la. Mas depois o Senhor permitiu que eu orasse. E quando eu comecei a orar, eu não sabia o que ia acontecer, o Senhor não me revelou, mas eu comecei a orar com aquela moça ali e chamei-a à vida. E ela veio. Glória a Jesus. Aguarde. Ela veio à vida. E isso me marcou. Como outra experiência me marcou. Porque ela veio à vida e ela disse assim: o que é isso? É um túnel. É um vazio. Meu Deus! É um vazio. É tudo escuro. Terrível. 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 E voltou para o túnel. Nisso, a minha irmã viu o que ela estava falando, correu: glória a Deus, exatamente porque todo mundo queria isso. Não se precipite. E aí aquele povo que estava ao redor dela veio também, e ela segurou na mão deles, ali ainda
voltando, é terrível. Como ela dissesse assim, não venham parar neste lugar. Ela estava no vale da sombra da morte e não tinha um pastor que a conduzisse para a porta certa. A isso, a palavra de Deus chama de estar perdido. Nessa noite, antes que a gente chegue ao final dessa mensagem e possamos dar um amém, atente para isso que eu estou te dizendo agora no início, que vai nortear toda essa palavra. Quão terrível é para um homem que teve todas as oportunidades do mundo chegar num momento crucial, que é a passagem para a eternidade, e ele entrar nesse abismo sem fim, sem um pastor que o conduza à porta eterna onde ele vai ser achado. Por isso as Escrituras dizem que o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e achar o que se havia perdido. Só pode ser achado quem sabe que está perdido. Mas aquela moça tinha perdido todas as suas oportunidades. Era uma pessoa super bem formada, uma pessoa muito bem de vida, toda a sua família, fazendeiros e sitiantes e formação acadêmica e todas as oportunidades que ela teve. Ela agarrou-se à sua intelectualidade e à frieza, mas chegou o momento que ela foi chamada para o vale. O vale é infinito, e ai daquele que cai nele e não é achado. Quando você abre Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o início de tudo, de todas as Escrituras, no princípio criou Deus os céus, expansão, e a terra, matéria. Mas a terra tornou-se sem forma e vazia. Ela estava ali, mas alguma coisa aconteceu que ela se tornou sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As águas cobriram toda a terra. Inundaram toda a terra. E tudo que havia nela sucumbiu diante das águas que vieram sobre ela. E diz assim: e havia trevas sobre a imensidão do abismo. Já na sua abertura, a palavra de Deus está dizendo para nós que existe um juízo. E que existe, essa palavra abismo, é prisão. Prisão. Antes que o homem fosse feito, as prisões do abismo foram criadas. Jesus veio trazer revelação sobre isso. Ele disse: as prisões do abismo não foram criadas para o homem, porque nem o homem existia quando elas foram criadas. Elas foram criadas para o diabo e os seus anjos. Alguns dos mais ferozes de guerra, que subiram numa rebelião e tentaram tomar o reino dos céus, foram derrubados, vencidos, amarrados e jogados nessas prisões. Estão lá. E chegou o tempo previsto no Apocalipse, em que ele diz: um anjo vai descer, um anjo grande, forte, um anjo executor das obras de Deus, abrirá a tampa do abismo. O abismo, assim como uma penitenciária ou uma casa de custódia, tem o portão principal e tem as subportas que são acionadas e são vigiadas 24 horas. Abre-se-á o portão principal e será dado liberdade provisória a alguns desses seres. E um deles se chama Abaddon, ou Apolion no grego. É um anjo de extrema destruição. Bastou apenas um desses que o Senhor permitiu que viesse contra um arraial de milhares de pessoas de um exército.
numa só noite ele matou 185 mil homens de guerra. Um anjo. Mas as Escrituras dizem que nesse tempo, e nós estamos vivendo o princípio das dores, ainda não chegamos à tribulação, à grande tribulação. Haverá tanta morte, porque também, além desse anjo e alguns outros, que estão presos no rio Eufrates, segundo as Escrituras, segundo o livro de Daniel e segundo o Apocalipse, existem seres que estão presos lá, que eles chamam de serpentes e escorpiões. Não são anjos, mas são demônios. Criaturas que servem a esses anjos, que estão sendo soltos, eles picarão 1/3 dos moradores da terra. E você já começou a ver. Aqui mesmo onde nós moramos, não cessa o espírito de morte de escorpiões e serpentes. Estão diariamente levando jovens, adolescentes, e a idade só vem diminuindo. Enquanto eu estou aqui, eu estou recebendo notícias da minha cidade de 100 mil habitantes. Os meninos não param de matar. Se o Rio de Janeiro tem hoje uns 14 milhões de habitantes, o Babilônia tem 100 mil. Mas proporcionalmente, o nosso povo, onde eu nasci, mata mais que vocês aqui. Só não mata em quantidade, mas proporcionalmente mata. Muito! E essa idade só vem diminuindo. E os pais estão matando os filhos. Os filhos estão matando os pais. Isso vem piorando numa quantidade, numa progressão geométrica, assustadora, porque ninguém sabe esclarecer, mas quem é espiritual discerne e percebe o espírito de morte. Agora, eu te digo uma coisa, meu querido, ainda há sobre a face da terra uma luz, uma pequena e brilhante luz que um dia foi dada ao homem. Essa luz ainda tem tido permissão de trazer direção. Seja bem-vindo, pastor Carlos, saudade. Meus irmãos, bom Deus aqui. Essa luz foi dada à igreja do Senhor Jesus. Ela é ainda o único agente, a única autoridade sobre a face da terra que tem tido permissão de entrar nesses determinados lugares. Eu te falei num desses lugares que é a UTI. Se você nunca entrou numa UTI, peça a Deus uma oportunidade de entrar. A nossa é imensa, gigante. Os seres ali com aparelhos enfiados em todos os órgãos do corpo, por todas as faces. É o vale da sombra da morte. Vá lá e você vai ver qual é o final de todo homem. Pessoas que não foram totalmente, não se perderam, mas já estão na porta da perdição. Isso nos assusta, irmãos, porque o ser humano não está acordado para isso. Há uma nuvem que embaça sua visão. Eu estava uma certa vez numa reunião com 450 rapazes. 450 condenados ou aguardando a condenação. Quando eu terminei de pregar a palavra de Deus, vieram as decisões, e só Deus sabe qual era o fruto dali, e essa era a minha grande angústia. Eu queria que todas aquelas decisões permanecessem. Quando eu terminei e me dirigi para o portão de saída, o senhor disse assim: pastor, nós somos filhos de Deus também. Eu conheci o diretor da custódia, quando antes dela ser inaugurada, eu fiz parte de uma comissão da cidade que foi lá para acompanhar as obras, para ver que não haveria fraude, que não haveria corrupção no material. Então eu fui lá representando a igreja, eu era presidente da Associação de Pastores da cidade, e ali o diretor da custódia conversou comigo. Falei, eu não sabia que tinha mais gente lá, eu achei que tinha pregado para todos, 450 aqui. Ele falou, não, tem mais 70 ali dentro. E a prisão aqui, ela é de seguro, mas tem um grupo aqui que vai para Magé ou para outros lugares, é de outro comando, e eles insistiram, pastor, nós somos filhos de Deus também. E
Aquilo apertou meu coração. Eu disse, eu posso ir lá? Se quiser. Eu não te aconselhei, mas eu não posso mais voltar atrás. Quem tem posto a mão na arada não pode mais voltar atrás. Amém. E é isso que diferencia a igreja de Jesus nos dias de hoje. É o único agente que ela entra dentro das companhias ou dos batalhões de polícia militar, do exército, ela entra dentro dos tribunais, ela entra em todas as comunidades, ela entra nos hospitais, das UTIs, ela entra nos comandos das facções, ela entra em qualquer lugar dos presídios. E a igreja de Jesus ainda tem essa credibilidade ao respeito sobre ela. Todos esses lugares, nós chegávamos, botávamos o pé ali, com muito mais autoridade do que o chefe da classificação ou de qualquer outra coisa. Chega para cá, reúne aqui. Todo mundo de joelho. O que você acha que acontecia? Todos de joelho. O que é isso? É medo? Respeito. Temor. Porque sabe que virá o juízo. Todos sabem. Todos sabem. E eu fui para lá. E era um lugar onde não havia luz. Só essa aqui. Quase que uma rocha de grades. E cheio daqueles cobertores que a gente chama de peleja. As latas de sardinha enfumaçando o lugar. Quando eu entrei, falei, Senhor, eu estou entrando no inferno. Eu estou entrando no inferno. Na minha vida natural, eu nunca entrei num lugar desse. Estou entrando no inferno. Quando ele abriu aquela porta, o senhor sabe. Eu não posso pregar daqui de fora, eu preciso entrar lá, eu preciso pôr meu pé lá. Quando ele trancou aquela porta, eu falei para Deus, eu estou no inferno. Por causa da opressão de Satanás. É visível, é patente, é permeável, ela é tocável. As trevas, e não necessariamente é falta dessa luz nossa aqui do sol, dessa aqui, as trevas são permeáveis, você sabe que você está nas trevas. Desgraçadamente nas trevas, meu irmão. Mas mesmo ali, naquele lugar, a autoridade do nome de Jesus chega. Então por isso nessa noite, baseado em Gênesis 1:1, em que ele diz, havia trevas sobre a face do abismo, eu estou aqui para te dizer que esse lugar é real. Eu tinha uma igreja dentro de uma cadeia, não era presídio nem custódia, dentro de uma cadeia. Tinha batizado 26 homens. Alguns assassinos de aluguel, pagos para matar, outros que matavam só com faca, outros só com porrete. E alguns se tornaram ministros de louvor, outros ministros de oração. Sérgio Paulo era um deles. Ali a gente estava criando a igreja do Deus vivo, e ali a gente levando o Evangelho Santo naquele lugar. E a gente viu muita gente buscando o Senhor pela expectativa de que havia um juízo para vir. Gênesis 1:1 é muito real. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas quando nós chegamos ali, a gente levou essa palavra chamada Jesus, ou como um homem que foi salvo por ele disse, quem foi que te fez isso para você? Foi um homem chamado Jesus. E as vidas diante de Jesus, elas se manifestam. Ninguém consegue ficar neutro diante do nome de Jesus. Ninguém. Absolutamente ninguém. A pessoa se manifesta das mais variadas formas. Eu me lembrei de duas pessoas do passado que durante a vida, um deles foi Voltaire. Voltaire se gabava de entender que tudo se resolvia pela mente.
O homem era Deus, não existia Deus. O próprio homem, a mente humana, o iluminismo, a iluminação humana. E esse homem a vida inteira debochou das coisas de Deus. Ele disse que na França não há lugar para o cristianismo. Em 100 anos o cristianismo será varrido da face da terra. E nesses 100 anos o nome de Jesus será esquecido, abandonado. Passou-se 100 anos, no ano de 1900, na casa de Voltaire, inaugurou-se a imprensa bíblica mundial. E milhões de Bíblias foram impressas ali, e o nome de Jesus passou a ser mais conhecido. Nada resiste a isso. Glória a Deus. Ele é o todo. Porém, eu tenho um relato dos últimos suspiros de homens famosos. Eu vou te falar aqui de dois. Um deles foi Voltaire. Nos seus últimos momentos, Voltaire gritava: por misericórdia, traga um pastor aqui! Traga um pastor aqui! Ele nunca quis em sua vida. Eu estou ardendo! Eu estou ardendo! Eu não sei, eu estou indo para o inferno! Ele nunca acreditou no inferno. Não acreditou, entre aspas. Ele sabia que tinha e decidiu ignorar. O segundo, nós conhecemos ele mais. Vocalista do Queen, Fred Mercury. Fred Mercury era homem, tinha bigode, cantava com uma voz maravilhosa, conhecia, sabia da palavra de Deus, mas ele decidiu fazer do seu corpo um templo para orgia sexual. Homens, ou o que quer que seja. Mas Fred Mercury, no auge da sua doença, no momento terminal, a sua enfermeira era cristã. E ele pedia a ela: eu estou em chamas, eu estou pegando fogo, eu estou indo para o inferno e não sei o que fazer. Meus irmãos, nós não andamos 400 quilômetros para chegarmos aqui e pregarmos psicologia. Água com açúcar. É um momento de festa para a igreja, mas não me leve a mal. Eu não consigo pregar isso em lugar nenhum, nem no aniversário de criança. Nada para te incentivar a ficar na mesma vida de brincadeira. Eu não fui chamado para isso. Mesmo nessa festa linda que foi feita aqui, é preciso que no final a gente venha dar crédito a Gênesis 1:1. Havia trevas sobre a face, o abismo é prisão de demônios. Quem trouxe luz a isso? Jesus, nos seus dias, ele conta uma história com H, verdadeira, e ele traz luz sobre um homem que vivia uma vida regalada, esplêndida, mas à porta de sua casa havia um homem que vivia em chagas, os cães vinham lamber as úlceras. Ele nunca nem enxergou esse homem. Ao contrário do Salmo 41, que diz: bem-aventurado o homem que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. No leito de enfermidade, o Senhor o assiste. E na doença, tu lhe afofas a cama. Disse: eu tenho compaixão de mim, Senhor. Livra minha alma, porque pequei contra ti. O salmista viu isso tudo. E nos dias de Jesus, Jesus está dizendo que quando aquele homem, que ele não diz o nome dele, tomba, ele está perdido. Trevas, imensidão. Não há um pastor, eu não estou falando pastor humano, um pastor espiritual, que conhece o caminho para ser achado, nenhum para guiá-lo para a porta correta. E ele se vê em chamas. Mas aquele que está na porta dele, ironicamente, também parte. Ele, fechando os olhos e abrindo, achou quem o conduzisse. Os anjos o conduziram para o paraíso. E lá ele abriu os olhos, estando em tormentos, e ele olhou do outro lado e disse: Pai Abraão, que é o pai da fé, manda que Lázaro
pegue da água e molhe minha língua, porque eu estou ardendo. E Abraão responde lá: não é possível. Quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí não pode passar para cá. Porque há entre nós um abismo. Ele estava lá. À espera de nós está o abismo. Abismo. Quem está aqui não pode passar para aí. Ele diz: mas pai Abraão, manda que o morto saia daqui e vá lá na minha casa e pregue agora para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Ele diz: tarde demais. E também não pode morto nenhum ir lá. E ainda que fosse permitido um morto ressuscitar ou reencarnar lá, eles não creriam. Eles têm a lei e eles têm os profetas. Se não derem crédito à lei e aos profetas, ainda que o morto vá lá e pregue para eles, eles não crerão. Abismo. O abismo é real. Prisão. Não foi criado para nós, mas há homens que estão lá. Jesus disse: porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque larga é a porta que conduz para o abismo. Perdição. Está perdido. Não ter quem o encaminhe. Ah, meu irmão, quando você fechar seus olhos, meu amigo, quando você fechar seus olhos, e estiver para entrar do outro lado, que haja alguém para te encaminhar. Que seja Jesus, que esteja do lado de lá. Quando você se reporta ao tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 portas. Todo judeu ou homem pecador penitente vinha com seu cordeiro, e quando ele chegava perto daquela porta que tinha 10 côvados, chamava muita atenção, no meio daquele arraial de quase 6 milhões de pessoas, ele parava, aquela porta chamava-se Caminho. Ele parava na porta chamada Caminho, e o sacerdote o atendia ali: o que você veio fazer aqui? Eu sou um pecador que eu preciso de perdão, trouxe esse cordeiro para morrer no meu lugar. Essa vítima inocente. Então o sacerdote examinava, macho, de 1 ano, perfeito, sem mácula, nem ruga. Ok, bote a mão na cabeça dele. O sacerdote fazia o sacrifício, o sangue respingava sobre as vestes brancas do sacerdote e sobre o penitente, e ali ele, com a mão sobre a cabeça daquele ser inocente que não pecou, ele transferia, disse: eu, pecador, transfiro meus pecados para essa vítima inocente. E ele estava salvo por um tempo. Por um tempo. O sacerdote saía dali daquela porta, o caminho, e se dirigia. Havia uma bacia de bronze, e ele olhava para ela, via sua figura branca, cheia de sangue, e ele lavava suas mãos, seus pés naquela bacia de bronze, e saía dali então agora lavado, e se dava de frente com uma segunda porta. Essa porta era a entrada para o lugar santo, chamada Verdade. E ali ele tinha à sua mesa direita os pães da preposição, e do lado esquerdo o candelabro com 7 velas, e aqui na frente uma grande cortina, que era a terceira porta, chamada Vida. E colado nela uma mesa de madeira de acácia, recoberta de ouro puro. Ele oferecia ali o incenso, que são as orações. Essa terceira porta, só o sumo sacerdote uma vez por ano passava por ela. Então você tinha a primeira porta, o caminho, onde o sacrifício era feito, passava pela bacia de purificação e entrava pela segunda porta chamada Verdade, e depois que ele entrava por ela, e comido do pão, e iluminado pelas velas do castiçal, e oferecia as orações, poderia entrar pela terceira porta chamada Vida. Ele ia para o lugar da vida, onde estava a arca. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode invocar o nome de quem quiser, de seja lá o que for. Eu duvido que no dia que você partir, estiver nas portas do abismo, do além, se ele estará lá te esperando. Se você não tiver o único que é o caminho,
a verdade e a vida, você estará irremediavelmente perdido. Quando você vai ler Zacarias, desperta a espada, Zacarias 13, contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é o Jeová falando. Contra o meu pastor e contra o meu companheiro, pai e filho, nesse diálogo, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor. Era uma das profecias que falavam da vida de Jesus. E as ovelhas ficarão dispersas. Mas voltarei a mão para os pequeninos. E em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará. Porém, nos versículos anteriores, ou no versículo 6, ele disse, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá, são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. O que tem isso a ver com Gênesis 1? Eu quero te contar uma boa notícia. Isso é evangélico. Há um tempo na eternidade, antes do universo ser criado, em que foi estabelecido que a terra seria criada, que o homem seria criado e seria a imagem e semelhança de Deus. E haveria a permissão, possibilidade desse ser que ele criaria até se voltar contra o Criador. E nesse dia, o Filho, ou a palavra de Deus disse, nesse caso eu me torno um deles. Pode me fazer corpo e eu serei o sacrifício no lugar deles. Houve um tempo em que esse homem, esse ser criado, se voltou contra Deus, contra o Criador. As prisões já estavam cheias. Com essa história de Lázaro e do rico, quando ele está ali, são milhões e milhões de pessoas ardendo em chamas. Mas do outro lado, também, no mundo dos mortos, há pessoas ali como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os servos de Deus que partiram estão lá. Mas quem os tiraria de lá para um lugar melhor? Era preciso que um homem fosse lá. Você já ouviu falar da Odisseia de Hércules? O semideus? Essa expectativa do ser humano por esse alguém, só que ele não chegava nunca. Deuses mitológicos. Mas houve um dia em que o próprio Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre e vimos a sua glória como unigênito do Pai. O próprio Filho de Deus veio. Alguns o reconheceram e outros disseram, não queremos esse aí. E ele viveu entre nós 33 anos. Quando chegou o dia exato, ele disse, ninguém tira minha vida, eu voluntariamente a dou. E ele enfrentou a cruz do Calvário. Naquele dia se cumpriu essa profecia de Zacarias. Zacarias profetizou isso cerca de 400, 500 anos antes de Cristo vir ao mundo. Zacarias viu o pastor de Israel com feridas nas suas mãos. Ele diz, que feridas são essas nas suas mãos? O ferido diz, o pastor diz, são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Quando Jesus Cristo veio, quem estava lá pedindo, crucificam? Crucificam? Eram os romanos? Não. Sacerdotes judeus. Pessoas que ele curou. Pessoas que tinham parentes ressuscitados por ele. Pessoas que ele tirou da cegueira. Pessoas que ele alimentou, mas estavam lá num coro, dizendo, crucificam. Mas e com relação a Barrabás? Solta Barrabás. Solta o estuprador. Solta esse ser maligno, violento. Mas e o cordeiro? O que eu faço desse homem chamado Jesus? Crucificam. E
caia sobre nós o seu sangue. Por 2000 anos os judeus foram espalhados pelo mundo. Só voltaram agora em 1949. 48, 49. 2000 anos. Caçados pelo mundo. Na última, que foi de Hitler, 6 milhões deles foram exterminados no planeta. Caia sobre nós o sangue desse justo. Ai de quem levanta a sua voz, a sua palavra contra o ungido de Deus. Dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. Chegou esse tempo em que ele foi ferido na casa dos seus amigos. Mas você vai comigo a João, capítulo 19, você vai ver a consumação disso. João 19, a partir do verso 17. João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus. E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, ou caveira. Eu estive nesse lugar, e nessa rocha realmente é uma caveira, tem os olhos, o nariz, tudo da caveira ali, e por cima dela, onde o crucificaram. E com ele, um de cada lado. A humanidade está representada aqui diante de Jesus. A humanidade está representada entre aqueles que ficam à direita de Jesus e os que ficam à esquerda. A humanidade está representada aqui. E Jesus no meio. Pilatos é a segunda pessoa que é mencionada aqui. Representa os poderes políticos desse mundo. E Pilatos escreveu em cima um título e colocou no cimo da cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico era a língua religiosa, latim a língua da política e o grego é a língua da cultura. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Nós temos aqui a humanidade, a direita e a esquerda. Pilatos de frente para ele: lava minhas mãos, hein? Não adiantou nada. E nós temos aqui também, a partir do verso 23, os soldados, quando crucificaram Jesus, e essa parte aqui eu quero me deter nela para encerrar. Tomaram-lhe os vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado. Meus irmãos, nessa passagem aqui nós temos 4 classes de pessoas que existiam naquele tempo, existiram antes, existem hoje. Diante da cruz de Jesus, ao redor de Jesus, sempre existirá. Primeira classe, a população como um todo. O povo que assiste, a multidão que vai em busca de cura, em busca de maravilhas, em busca de sinais, em busca de profecia, em busca de um reteté, em busca de alguma coisa, em busca de uma palavra que satisfaça, em busca de uma palavra mais tradicional, ou em busca de uma palavra mais efusiva. As pessoas vão até Jesus, porque Jesus é luz, então todos vão para lá com os mais variados motivos. Vão para agradar um parente, vão para agradar a carne, vão por algum motivo. Vão por causa da festa, vão por causa do pão, ou vão por necessidade da alma, mas vão. E todos são atraídos para isso. E aonde a gente para pregar de Jesus? As pessoas param para ouvir. Não tem como. Só que ao final da palavra, a partir do momento que você apresentou Jesus, as pessoas se definem. Se eu pregar para você aqui psicologia, água com açúcar, se a gente pregar na mão e etc., no final está tudo bem, todo mundo feliz. Mas se eu te prego Jesus, imediatamente o auditório se divide em 2. Diante do homem chamado Jesus e do nome de Jesus, sempre haverá uma divisão, direita e esquerda. E ali na cruz, os dois diziam: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Se tu és filho de Deus, faz alguma coisa. Jesus não respondia. Até que um deles caiu em si e disse:
Você não teme a Deus, está na mesma condenação? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Arrependimento. Diante de Jesus, houve arrependimento. Mas diante de Jesus houve endurecimento. O outro endureceu mais seu coração. Mas um ouviu aquela célebre frase: hoje mesmo eu te conduzirei até o paraíso. Bendito seja Jesus. O primeiro que entrou no paraíso, salvo, não teve tempo de batizar. Era um ladrão, tem tudo de errado na vida. E Jesus chegou na vida dele. Glória a Deus! Arrependeu. Glória a Deus! Glória a Jesus! Eu não posso pregar para você mamão com açúcar. Meu Deus! Porque você não vai para lugar nenhum com mamão com açúcar. Vai só sentir friozinho aqui. Eu preciso pregar que se arrependa. E diante dessa palavra sempre haverá divisão. Os que vão se endurecer ainda mais. E aqueles que vão se arrepender verdadeiramente. Vão ser mudados para sempre. Eu a vida inteira lutei, porque eu fui criado dentro de igreja, desde o meu nascimento. Só no dia em que eu nasci, meu pai me pegou escondido da minha mãe, quando o médico liberou, ele me levou para o pé de uma estátua e mandou jogar água na minha cabeça ali, mas ele nem cria naquilo. Era tradição para agradar os amigos dele, de futebol, de etc, etc. Voltou comigo e me entregou para minha mãe. Cria na igreja. E eu cresci na igreja. Cresci, banco de escola dominical, aprendendo Bíblia toda. Mas não conhecia Jesus. Fui conhecer Jesus só com 13 anos de idade. Só com 13 anos, mesmo criado em igreja. Eu tinha minha religião evangélica, mas não conhecia Jesus. E eu não gostava quando os pregadores pregavam isso que eu estou pregando aqui. Eu não tinha WhatsApp, não tinha celular, porque isso não existia. Mas tinha bilhete e caneta. E eu escrevia no papel. Ele não vai parar de falar. Fica lá cuspindo, fica lá falando. E passava um passava pelo outro. A gente ria, futucava, jogava bolinha. Punha na caneta, porque não tinha WhatsApp para mandar o torpedo. Então, e mandava. Mas um dia essa palavra veio. Isso, tu quebra, não quebra. Ela veio. Pá! Meu Deus! Glória a Deus! Quando eu cheguei no meu alojamento, sentei para fazer minha oração religiosa, já peguei a colcha, peguei a coberta, já deixei ela engatilhada aqui, antes de eu dar um amém, já estou dormindo, e que eu puxei e falei, Senhor, e ali a luz do céu brilhou. Aleluia! Eu não teve tempo para religião. Ali eu comecei a receber, o Espírito de Deus foi falando, e eu comecei a sentir o poder de Deus, a luz. Nunca ninguém tinha me falado sobre isso. Eu só sabia sobre o nome de Jesus, mas não sabia desse poder que se tornaria palpável também. O poder da luz é palpável. Glória a Deus! Glória! Eu faço um parênteses nisso aqui, me lembro depois para eu voltar, porque é muita coisa, eu não tenho pregação nenhuma anotada. Mas havia uma cela que eu tinha 6 ou 7 discípulos que estavam sendo preparados para serem líderes. Mas um deles não saía dali, ele também era um matador profissional, chamado Abílio, e esse homem era xingão. Todo xingão é invocador de demônios. Ele era uma pessoa terrivelmente antipática também, só não conversava. E os presos, outros pediam a ele, para de xingar, respeita a nossa cela, vá para outra, não sai daqui ninguém me tira, e vai ter morte nesse negócio e tal. E ele escondia as coisas ali dentro do boi, até que um dia ele se levantou de madrugada para urinar, e quando ele foi ao boi, ele sentiu um cheiro. Nas palavras dele, enxofre. Ele nunca tinha visto enxofre, mas sabia que era enxofre. E ele viu uma fumaça subindo do boi. E ele começou a gritar. E ele se deparou, depois ele me revelou isso, com um ser que era metade bode, corpo de gente, e também a cabeça meio homem, meio bode. Ele se deparou com Beuzebu. E o cheiro de enxofre. E ele saiu correndo e meteu o peito nas grades e queria passar com o peito nas grades. Os inspetores na época, detetives, me ligaram outro dia, vem visitar o Abílio, que o Abílio vai morrer. E eu cheguei lá, estava a marca das grades no peito dele. O que foi, Abílio? E pela primeira vez ele teve respeito
e reverência por um homem de Deus. Ele disse, pastor, porque ele não falava pastor também. Eu vi o diabo. Eu preciso de salvação. As trevas são palpáveis. Eu disse a Bíblia, ajoelha. Repete comigo essas palavras. Porque a luz é palpável também. E a luz do céu entrou na vida dele. Aleluia, glória a Jesus. Esse homem que tinha décadas de condenação nas costas e outra para vir. Depois tinha permissão, ia lá fora, voltava. Já não fugia. Por quê? Porque o temor de Deus entrou. Como nos dias do cárcere de Paulo. Disse para o carcereiro, não te mates. Estamos todos aqui. Não vamos fugir da justiça. Quando a luz entra no seu coração, você não foge da justiça. Amém. Aleluia. Entende isso? Amém. Voltando ao texto. Primeiro são as pessoas, o povo, a população. A segunda classe que também se manifesta diante de Jesus são os políticos. Eles vão ao interior do estado, atrás dos macumbeiros. Hoje, para todo lado, eles vão lá tomar os seus passos, tomar suas bênçãos com toda sorte de demônios. Ah, mas tem um outro novo demônio ali. Tem um outro que foi liberado lá, eles vão lá. Mas vão às portas das igrejas também. Vão atrás de pastores também para oferecer terreno, tijolo e cimento. Cargo em prefeitura, cargo de assessor de deputado. Vão oferecer também. São atrevidos. Porque há quem não é salvo. Já sei. Você se lembra que eu disse que havia a primeira porta, caminho, a segunda porta, verdade, e a terceira porta, vida. Caminho fala da experiência da salvação. Verdade fala da santificação, da vida de santidade. E vida fala de adoração do Santo dos Santos. Há pessoas que nunca passaram pela primeira, pularam a porta, muito menos na segunda, e já querem ser adorador, sem nunca ter sido salvo, e muito menos santo. E vem para a igreja, eu quero cargo aí no conjunto, eu quero cargo no grupo de louvor, eu quero cargo, eu quero cantar, eu quero adorar. Mas nunca foi salvo e nunca se santificou. Existem outros que foram salvos, mas estão vivendo em pecado, promiscuidade, sexo ilícito. A prática sexual une almas. Há pessoas que estão em pacto de almas, é pacto direto com Satanás. Vivendo com gente amaldiçoada, se maculando, sujando a sua alma, tem a alma suja e vai para o altar também, que é carne. E Deus permite, ele diz, deixa o joio crescer com o trigo. E pode ser que no mesmo ministério de louvor haja um servo do Deus vivo ali e ao seu lado alguém possuído por um sadraque ou um outro ser desse das trevas que toca os louvores. O certo é que você seja salvo, passe pelo caminho da purificação, para depois ser um adorador de excelência. A palavra que Deus me mandou trazer aqui, que Deus procura homens e mulheres excelentes. Homens e mulheres excelentes formarão famílias excelentes. Famílias excelentes formarão igrejas excelentes. Igrejas excelentes contagiarão o seu bairro. Um bairro excelente influenciará uma cidade. Mas começa com você. Caminho, salvação. Passa por purificação. Não existe culto de libertação maior do que a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe nada mais poderoso do que a verdade. O meu povo morre, perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento de Jesus. Não é técnica, não é teologia. Eu sabia teologia até os 13 anos de idade. E indo para o inferno, mergulhando de ponta no inferno. Indo de ponta para o lago de enxofre. Porque teologia não salva. Ela tem sua utilidade. Depois, diante de Jesus se manifestam os religiosos também. Pessoas que usam a religião para ganhar dinheiro. Pessoas que usam religião para influenciar as outras, para
as mais diversas obras erradas. Lembra do bom samaritano? Passou um levita e desviou-se dele, do homem caído. Passou um sacerdote, desviou-se dele. Mas passou o bom samaritano, curou, sarou suas feridas, colocou no cavalo, levou até uma estalagem, lhe deu uma direção. Jesus está procurando homens excelentes, mulheres excelentes, que formarão famílias excelentes. Meu irmão, minha irmã, não corte caminho. Se você gosta de uma pessoa, não corte caminho. Acerte. É mais difícil você procurar um cartório, procurar uma justiça, procurar os homens, procurar ajuda, mas é o certo. Vá tomando atalhos. Faça o que é certo. Não pode viver sem uma vida a dois. Case-se. Case-se. Não corte caminho. Você procurará o inferno. Você viverá apagando incêndios. Você vai apagar um aqui. Acabou de apagar, ainda que com boa intenção, vai surgir outro. Quando você apagar o outro, vai surgir o terceiro. Quando você estiver acabando o terceiro, o primeiro está pegando fogo de novo. Acerte sua vida. Case-se. Se deve alguma coisa a alguém, resolva. É tempo da santidade começar pelos homens e mulheres de Deus. Resolva. Ninguém é perfeito, mas somos chamados em nome de Jesus para resolver. Se tem amargura no coração, resolva. Se está com raiva de alguém, peça perdão. Se tem mais raiva ainda, peça perdão. Mas eu ainda não estou sentindo. Não importa o que você sente, importa o que você decide. Sentimento é secundário, a razão é principal. Mas pastor, eu não senti aqui ainda, não importa o que você sinta. Diga, Deus, eu determino em meu coração, liberei perdão. O sentimento depois acompanha. Mas é preciso que para você ser perdoado, você perdoe. Ou aquela oração que o jogador faz antes da partida, só para ele fazer gol, ou só para ele pegar o bicho. Ele ora lá, vai lá, que está no céu, fica ali, é macumba gospel. Perdoa as nossas dívidas. Ele está com ódio do outro jogador. Ele vai dar uma tesoura voadora. Ele vai quebrar o outro. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos deve. E não perdoa. Que oração é essa? Isso é feitiçaria. Para mudar as coisas com palavras de encantamento. Isso não é de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. E é apta para definir pensamentos e intenções do coração. Diante de Jesus, todos se manifestam. Glória. Eu poderia te agradar com palavras doces nessa noite, mas isso não faria bem para a sua alma no final da sua vida. Porque diante dessa palavra importante, que não é minha, você já sabe em que lugar que você está hoje. Eu sabia que eu estava indo para o inferno, apesar da minha religião. Eu sabia, 13 anos de idade, mas eu sabia. Eu sabia quem era Jesus, mas não conhecia Jesus. Não era íntimo de Jesus. Não tinha aliança com Jesus. Eu só queria Jesus para me tirar do inferno. Mais nada. Mas quem mandava na minha vida era eu. Diante de Jesus, poder político, poder religioso, a humanidade e também as autoridades aparecem, seja do que lado for. Em qualquer comunidade que você entrar com a sua Bíblia, e você disser para qualquer grupo desses garotos que não respeitam a autoridade, você disser, eu quero ler a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração com você, ele aceita. Você entra dentro do presídio, ele aceita. Você fala com ele para se ajoelhar, ele aceita. Você vai também dentro de batalhão, ele aceita. Você para uma viatura e fala, eu quero orar por você, ele aceita. A não ser que já decidiu, está totalmente decidido, mas eles têm temor pela palavra de Deus. Eu chegava na delegacia e ali tinha o chefe da carceragem, passava lá, ele fazia
lá o pentagrama dele, rodeava tudo em vela, não sei o que, e eu dizia para ele, escuta aqui, eu trabalhei lá há muito tempo, quem foi que fez esse negócio de vela aqui? E ia para ele, você que acendeu aquele negócio lá, fez aquele pentagrama, circulou aquilo, botou aquela vela na minha porta, você fez uma culpa para mim? Ele olhava para mim, zaz. Vai lá, vai tirar. Vai tirar. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Ele fala, zaz. Jesus te ama, e dá um sorriso. Muda isso. Ele levantava e ia lá tirar. Não sei o final da vida dele. Mas a vida inteira eu disse para ele, Jesus te ama e te tira dali. E nunca sequer levantou um dedo para mim. Poder político, poder religioso, o poder das autoridades, seja das trevas ou humana, e nós, cidadãos, nos dividimos diante de Jesus. É isso que João está dizendo aqui. Você vai ver isso nesse evangelho. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe os vestidos e fizeram 4 partes. Revelação. 4 partes. Para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela. 4 partes. Meus irmãos, nós, como Igreja de Jesus, temos a possibilidade que ninguém tem de fazermos mal para o outro. Eu já estou há mais de 50 anos no Evangelho. Fundei algumas congregações. Levantamos líderes. Ia muita gente ali. Ficava a cruz de cabeça para baixo na areia da igreja. O outro ia na rua, na esquina. Botava lá a sua galinha, não sei o quê. Outros iam lá para falar algumas coisas e reclamar. Nunca fizeram mal para a igreja de Jesus. Nunca. Um a um sucumbe. Mas eu já vi irmão fazer mal para outro irmão. Eu já vi irmão. Irmão tem poder de fazer mal para outro irmão. E antes de tomar Santa Ceia, nós não podemos entrar na Santa Ceia sem tocar nesse assunto. Quando o Supremo Pastor fala para o pastor, é o pai falando com o filho, e diz, que feridas são essas? Por que você foi ferido? Ele disse, essas feridas foram feitas na casa dos meus amigos. Os meus amigos. Há marido que bate na mulher. Você já viu isso? Por isso existe a Lei Maria da Penha. Há marido que bate na mulher. Feridas feitas por quem deveria proteger. Há filhos que enfrentam pais a quem eles deveriam honrar. Você já viu isso? Eu vejo todo dia. Quem deveria proteger está ferindo o outro. Quem jurou no altar serei fiel até a morte, no outro dia encontra você e você, eu vou te matar, você não vale nada. Mas não tinha jurado no altar? Até que a morte? Diante de Jesus tudo isso se manifesta. A Bíblia diz, antes de comer do pão e de beber do cálice, examine-se o homem a si mesmo. A ceia é a única reunião que não é da igreja. Ela é chamada de a ceia do Senhor. É o homem que se examina. Se você está andando com atalhos no seu caminho, saiba que você não chegará a lugar nenhum. Não chegará. Mesmo tomando Santa Ceia. Poder religioso. Mesmo com raiva, humanidade do lado de lá. Não quero. Desce da cruz, faz algum sinal para eu acreditar. Diante de Jesus hoje, pregado, Jesus saiu dessas escrituras e se tornou palpável. Se não fosse assim, você já teria ido embora há muito tempo.
Quem vai querer ficar ouvindo alguém que o confronta do início ao fim e não lhe dá uma palavra mais doce? Já teria ido embora há muito tempo. Diante do nome de Jesus, o seu coração já se manifestou. Eu quero que você curve a cabeça em santa reverência. Feche os seus olhos. Sempre lembre-se que a palavra de Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Põe a mão sobre o teu coração. São gestos simbólicos. E atenta para a palavra de Deus que diz: examine-se o homem a si mesmo. O Espírito de Deus está passando sobre este lugar. O Espírito de Deus está passando por este lugar. Eu tenho visto por todos os lugares que eu tenho passado pessoas que estavam duras que endureceram mais ainda e passaram a ter ódio. Mas eu já vi muita gente correr e dizer: foi para mim. Foi para mim essa palavra. O meu coração nessa noite foi rasgado pela espada de dois gumes. Eu estou exposto, como Jesus ali naquela cruz, vestido, rasgado em quatro, e a túnica tomada dele. Jesus ficou totalmente despido diante da multidão, da sua mãe, dos seus parentes, dos seus discípulos. Que feridas são essas? São feridas que fui ferido na casa de amigos meus. Jesus foi ferido para que você não experimentasse isso. Jesus quer salvar, sarar suas feridas. Jesus quer te tornar uma pessoa excelente. Se até hoje você tem usado seus talentos para sua própria alegria, para seu próprio sustento, Jesus quer dizer: mulher excelente, eu quero te usar de uma forma diferente. Eu vou te tornar uma mulher santa. Rapaz, se até hoje você tem usado o seu talento para responder suas questões, nessa noite eu divido o seu coração. Escolhe o caminho da vida para que vivas. Faz aliança com Jesus de Nazaré. Há crianças aceitando Jesus no mundo inteiro, isso está aumentando. Mas há crianças também se prostituindo no mundo inteiro, sendo vendidas. Há jovens no mundo inteiro aceitando Jesus numa intensidade, mas há jovens agora sendo mortos. Dizendo: ah, pastor, ora por mim que eu não quero morrer nessa vida. Há moças que estão se consagrando, se santificando. Há muitas moças que perderam há muito tempo o seu pudor, perderam toda a moral, mas agora, quando Jesus encontra com elas, diz: agora eu quero ir para o outro lado, eu quero viver uma vida de extremo, porque quem é muito perdoado, muito ama. Eu disse isso para Jesus: eu te dei tantas costas, que agora eu quero te servir muito mais. A luz está palpável no nosso meio. A porta está aberta. O caminho da vida está aberto. Nessa noite você pode ser salvo. Ninguém entra à força no reino de Deus. Os anjos não permitiriam. Só se Jesus tomar a sua mão. Nessa noite o homem chamado Jesus, pela palavra de Deus que foi liberada aqui, passa neste lugar. Eu te aconselho: olhe para o homem das mãos curadas. Muita coisa do corpo de Jesus ressurreto ainda não está lá mais. Mas as feridas nas mãos, as feridas dos pés, a ferida no seu lado, estão lá. O homem das mãos curadas, o homem dos pés curados, Tomé viu. Ele disse: se eu não tocar, eu te digo, meu irmão, ainda que você seja duvidoso como Tomé, fala para Jesus: eu quero tocar. Eu quero ver. Do lado esquerdo de Jesus, como do de Adão, saiu sangue e água. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, a igreja foi tirada do lado de Jesus. A igreja é lavada com água.
Se você ainda não se batizou para Jesus, toma essa decisão. Eu preciso tomar a Santa Ceia. Eu preciso da água do batismo. Eu preciso entrar no caminho da santificação. Eu preciso consertar a minha vida com o Senhor. Eu não vou ser salvo por consertar, mas se eu sou salvo, eu quero consertar. E aí você pode também participar do pão e do vinho. Santa Ceia do Senhor. Pegue na mão de Jesus essa noite, em santa reverência, em santo temor, sem religiosidade, por amor à sua alma. Seja salvo hoje. Não deixe Jesus passar. Há lugares por onde ele passou, nunca mais ele voltou, porque ele tem muito lugar para ir. Zaqueu soube que ele estava passando e subiu numa figueira, mas Jesus o viu lá e disse: desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. E ele desceu e o recebeu gostoso. Era o homem mais corrupto da Galileia, era o chefe da coletoria de impostos, e Mateus era um dos funcionários, viu aquilo e se tornou discípulo de Jesus. Zaqueu recebeu. Você pode receber Jesus na sua casa, no seu interior, no seu coração, na sua família e dizer: Jesus, me transforma num homem excelente, num homem ungido, num homem que seja luz, num homem que faça diferença, num homem de bons conselhos, que viva o que prega e prega o que vive. Jesus traz essa palavra para despertar famílias excelentes, igreja excelente. Essa igreja é excelente, um bairro que vai se tornar excelência. Não quero menos que isso, meu irmão. A morte de Jesus foi cruel, atroz, terrível. Ele foi ao abismo. Assim como José, vendido pelos seus irmãos, ferido na casa dos seus irmãos, foi levado para o Egito como escravo, e lá ele foi levado para as masmorras de Faraó, preso. O carcereiro olhou para ele e disse: ele tem um espírito excelente. E de lá ele foi tirado. Jesus também foi ao mundo dos mortos, foi ao abismo, mas em Jesus há um espírito de excelência, e nem o inferno nem a morte puderam segurar Jesus. Agora eu te pergunto: o que é o seu problema que você está vivendo nessa noite diante do poder de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Fala com ele nessa noite. Você vai querer, a partir de hoje, eu estou te fazendo essa pergunta, você vai querer a partir de hoje continuar com sua vida mais ou menos? Você vai querer continuar com o seu ministério mais ou menos, enganando os homens? Você vai querer continuar com sua família mais ou menos, sem orar com sua esposa, com seus filhos, sem ficarem de bem dentro de casa? Você vai querer ficar com a sua igreja mais ou menos? Há um espírito de excelência em Jesus que nem a morte pode segurar. E é esse espírito de excelência que nós viemos pregar nessa noite. Aleluia. Não menos que isso. Você pode ser um homem excelente. Os homens que não são de excelência podem porcar, mas naquelas circunstâncias que ele é pego de surpresa, ele mostra que ele anda na companhia de porcos. Sempre deixa escapar alguma coisa. Não está vivendo em santidade. Os seus olhos não olham reto. Seus ouvidos têm ouvido que não devem ouvir. Suas mãos estão tocando em coisas sujas que não deveriam tocar. Seus pés estão caminhando em direção à morte, ao adultério. Essa noite o Espírito Santo, o Espírito de excelência, o Espírito de Jesus está desafiando: meu amigo, você estará à direita ou à esquerda? Irás para o paraíso ou para o abismo? Somos muitos líderes evangélicos aqui. Diante de Jesus, os líderes como eu precisam se posicionar. Preciso se posicionar. Preciso se humilhar, se arrepender.
E essa noite de Santa Ceia, essa noite de Santa Ceia, nós já vamos partir o pão. Eu espero que você, ao se levantar desse banco, se levante, alguns como nova criatura, entrando pela primeira porta, dizendo: nessa noite eu entreguei meu coração a Jesus, fiz uma aliança com Ele. Sou um homem, um rapaz salvo. Eu espero que ao se levantar desse banco você diga: nessa noite, eu como ministro do Senhor, eu me levanto como determinado a ser luz, um homem de excelência. Eu espero que ao se levantar desse banco, você, mulher, dona de casa, moça, se levante apaixonada por Jesus, disposta a lavar seus pés com as lágrimas, a chorar sobre Ele, a enxugar seus pés com seus cabelos e amá-lo mais. Os vestidos de Jesus foram partidos em 4. Se levante do seu banco um a um, com decisão. Ao comer do pão e beber do cálice, se você já é batizado, se você já é salvo, se você já serve a Jesus como membro de uma igreja, então vá para o pão e para o cálice de uma nova forma, arrependido, contrito, mas sabendo que você é filho do Deus vivo. Aleluia? Amém. Então vamos com santo temor, sem perder o Espírito de Deus. Vamos levantar. Aleluia. Venham lá primeiro. Não perca o mover do Espírito Santo. Não perca. Continue orando, adorando o Rei Jesus. Assim como o pão foi partido, o corpo de Jesus também foi partido. Vamos declarar que foi pago alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em ti. Em nós. Uma igreja excelente. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
Santa Ceia A Santa Ceia é do Senhor. é do Senhor. Segunda coisa que eu vou te dizer. Ela é a única reunião em que você não vem pedir absolutamente nada. É a reunião que você vem para dar. Adoração. Não existe Santa Ceia da cura. Não existe Santa Ceia da vitória. A gente pode até pôr o nome, mas a Santa Ceia é dele. Aleluia. Você se senta aos pés dele. Glória. Ela não é do Espírito Santo, ela não é do Pai. O Espírito Santo e o Pai disseram, é dele. Aleluia. Glória a Deus. Glorioso. Glória a Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Ele pegou os desprezados, os Obrigado. humilhados, os que não valiam nada, os pecadores, do quais eu era o principal. Colocou na grande excelência. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem um sobrenome de Jesus. Aleluia. Você tem um novo sangue, o sangue de Jesus. Aleluia. Você tem um protetor, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você tem um Salvador, você tem um pastor, você tem um guia. Você tem alguém que abriu as portas do céu. Glória a Deus. Lá você será bem recebido. Há pessoas aqui na terra não querem Jesus, mas querem ir para o céu. O que você vai fazer lá? Você não gostará do céu. Mas nessa noite, Jesus se assenta conosco para cear. E nós glorificamos ao Senhor Jesus nessa noite. Levante o pão. Como ele depois disse, tomai, comei, fazer isso em memória. Nós lembramos do preço que ele pagou. Coma do pão. Coma do pão. Ele foi moído, não tenha medo de morder o pão, porque ele foi moído pelas nossas iniquidades. O corpo de Jesus foi moído, mas o grão de trigo, depois que caiu na terra, ele produziu milhões de sementes e de novos presentes. Você é uma dessas que deu certo. Glória a Deus. Obrigado. Pela misericórdia de Deus, eu sou uma dessas que deu certo. E o Senhor me espaventa para que as sementes que estão em mim caiam e para que nasçam novos pés de trigo. Jesus quer te mover. Por semelhante modo, depois de cear, ele levantou o cálice e, havendo dado graça, tomou e deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei, fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança. Os pecados foram pagos pelo sangue de Jesus. Perdão dos pecados. Você não deve nada ao diabo. Nada. Nem ao juiz dos céus e da terra. O medo da morte, o medo da eternidade, o medo das trevas já passou. Se alguém está em Cristo, Nova criatura é. as coisas velhas, e eis que tudo, esse é o vinho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Do novo, da nova aliança. Aleluia. Não permita viver uma vida de pecado. Aleluia. Glória a Deus. Dê graças a Deus. Graças Graças a Deus. Vamos agradecer a Santa Ceia. Aleluia. Pastor Carlos, eu estou em liberdade, que eu estou em casa, tá? Na casa dos meus filhos. Pastor Carlos vai orar, agradecer pela Santa Ceia. Glória a Deus. Depois o pastor Fabiano vai estar fazendo a verificação da sua entrega, do que você decidiu aqui nessa noite. Aleluia. Vem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bota a mão no teu coração. Gratidão a Deus. Como diz a palavra do Senhor, que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos dado. Deus tem te dado muitos benefícios. E eu tenho a certeza que um é esse, que você está aqui hoje nessa noite. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Deus, eu quero louvar o teu nome.
Eu quero engrandecer o teu nome, Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Deus, é por isso que eu engrandeço o teu nome, Senhor. É por isso, meu Senhor amado, que esse lugar, ó Deus, é transformado, meu Senhor, através da tua palavra, através da tua presença, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, ó Deus, de ceia. Ó Deus, porque nós lembramos, meu Senhor amado, que o Senhor foi na cruz do Calvário e morreu por nós, Senhor. Então, Senhor, coloca essa igreja diante da tua presença. Coloca os pastores aqui, meu Senhor amado, que o Senhor colocou, Senhor, para abençoar vidas nesse lugar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Deus, engrandeça o teu nome. Levanta as tuas mãos e começa a agradecer a Deus pelo Você decidiu. Você ouviu o que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Você quer sair daqui diferente, restaurado, com o Senhor na sua vida. Porque aqui não foi palavra nossa, não, nenhuma. Mas o Senhor que hoje falou ao seu coração. Hoje eu quero decidir. Hoje eu quero voltar para a casa do Pai. Hoje eu quero servir ao Senhor. Hoje eu quero me entregar ao Senhor. Se você quer, dê um sinal com a sua mão, levante a mão, eu vou estar orando por você. Você que quer voltar para Jesus hoje, se quer entregar a sua vida para Jesus, dê um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sendo quebrados os leões.
terminando, querido. Vamos servir o jantar já ali. 9, só um minuto. Mas vamos continuar aqui ainda. Nessa noite nós vamos separar, vamos preparar, vamos discipular uma pessoa. Eu queria chamar a Alice aqui. Nós vamos estar separando ela.